Dentro da comunidade dos animes, uma das discussões mais antigas é se os genjutsus poderiam funcionar fora do verso de Naruto. Em um vídeo anterior, eu já havia explicado por que sim, eles funcionam, e que até mesmo personagens como Goku não seriam capazes de resistir aos mais avançados. Mas recentemente, um canal decidiu responder ao meu vídeo, tentando refutar esses argumentos. Então hoje, eu volto aqui para esclarecer tudo de uma vez por todas, provando novamente que os genjutsus ultrapassam o verso de Naruto. E que o Goku, mais uma vez, cairia neles sem chance de escapar. Basicamente, o fluxo de chakra é algo que precisa ser manifestado e não existe passivamente dentro dos seres em Naruto, e depende de uma criação para estar fluindo dentro da rede de chakra, e essa criação só pode ser executada por ninjas treinados. E já vimos o Itachi colocando uma mulher de programa em um genjutsu, e como ela não era uma ninja, não tinha capacidade de moldar chakra em sua rede de chakra, e ela não possuía chakra em sua rede de chakra e não impediu o Itachi de aplicar o genjutsu normalmente. E tal como eu tinha explicado anteriormente, o controle de chakra sobre o oponente dentro de um genjutsu é apenas uma consequência da aplicação do genjutsu, e não é algo como um requisito para o genjutsu funcionar. O único requisito para o genjutsu funcionar é apenas fazer o cérebro processar as informações que estão sendo transmitidas através dos 5 sentidos pelo genjutsu. Após isso, o genjutsu já pode funcionar tranquilamente. E é exatamente assim que uma ilusão comum funciona no nosso mundo. Bom, claramente o autor do vídeo não entendeu direito como o genjutsu funciona. Então vamos voltar à fala do Jiraiya para sanar todas essas dúvidas. Primeiramente, Jiraiya cita que o genjutsu é aplicado em um dos 5 sentidos do adversário. Isso é evidente, já que temos genjutsus visuais e também sonoros, por exemplo. E como é feita essa aplicação do genjutsu? Isso é bem explicado na novel do Itachi, em que é falado que o genjutsu literalmente injeta chakra na rede de chakra dos seus oponentes. Isso até pode ser interpretado erroneamente como algo exclusivo do Mangekyo, mas é citado na própria novel que o Mangekyo apenas tem um efeito mais forte sobre seus adversários, além de você também não precisar de um contato visual direto com o adversário. Apenas você precisa olhar para o olho dele e o genjutsu é ativado. É por isso, inclusive, que o Jiraiya até dá outra nomenclatura para o genjutsu, que é simplesmente um ninjutsu de alta inteligência, por justamente estar envolvido com a aplicação e controle do chakra. Este que, ao ser controlado no sistema nervoso da vítima, faz assim o efeito do genjutsu. E é justamente por isso que um genjutsu, dependendo do seu nível, pode ser cancelado simplesmente interrompendo ou adicionando mais chakra na sua rede de chakra. Então com isso entendemos do porquê os exemplos do Lord Nesasuke serem falhos. O exemplo da humilde moça não serve de nada porque mesmo ela não tendo chakra, ela tem uma rede de chakra onde essa energia pode ser conduzida para controlar o sistema nervoso da vítima. E o cérebro, apesar de ter sim sua grande importância, já que se a informação do genjutsu não é processada por ele, ela simplesmente não é aplicada no sistema nervoso da vítima. Mas o pior mesmo foi usar uma falácia lógica de utilizar como ilusões funcionam na nossa realidade, sendo que elas justamente não têm um chakra envolvido, que é o principal meio de utilização dessa técnica. Então, só para concluirmos aqui, genjutsus básicos não funcionariam em obras que não possuem uma rede de condução de energia. Antes de tudo, vamos deixar clara a tese apresentada pelo autor do vídeo. Ele afirma que, segundo a novel do Itachi, os genjutsus funcionariam através da injeção de chakra na rede do oponente. Portanto, personagens sem essa rede não poderiam ser afetados pela técnica. O problema é que essa interpretação nasce de uma leitura distorcida da própria fonte que ele usa. A suposta injeção de chakra na rede de chakra simplesmente não aparece em nenhum parágrafo da scan que ele mesmo apresenta. Sim, a suposta prova que mostraria como eu interpretei os genjutsus de forma errada na verdade não existe, e foi só uma interpretação errada que ele teve ao ler o texto. Quando examinamos a novel com o mínimo de atenção, percebemos que o texto apenas diferencia o modo de aplicação do Sharingan comum e do Mangekyo. Com o Sharingan comum, é necessário contato visual para transmitir chakra. Com o Mangekyo, essa transmissão pode ocorrer sem contato visual. Em nenhum momento a novel condiciona isso à existência de uma rede de chakra no alvo.
O raciocínio dele só é válido se levarmos como princípio que para injetar chakra no sistema nervoso do oponente seria necessário conduzir esse chakra por meio de uma rede de chakra, uma premissa falsa já que existem meios alternativos de injetar chakra sem depender dessa rede. Por exemplo, o Naruto consegue transmitir chakra para os órgãos dos seus oponentes enviando o chakra em forma de onda. E no caso específico de um genjutsu, o chakra do usuário já está codificado no estímulo sensorial em que o genjutsu é aplicado, e quando o cérebro entra em contato com o estímulo sensorial utilizado pelo genjutsu, o chakra já entra automaticamente no cérebro do adversário, como vimos na novela do Itachi, onde o Shisui trocou olhares com um rival e isso foi o suficiente para o chakra entrar no cérebro dele. Ou seja, a rede de chakra não é um condicional obrigatório nessa equação, e isso fica mais evidente quando analisamos qual é o verdadeiro objetivo de um genjutsu. Segundo o autor do vídeo, o objetivo principal de um genjutsu é manipular o chakra no sistema nervoso do oponente, para gerar o efeito da ilusão, e que o cérebro não é o fator decisivo para a ilusão ocorrer. O único problema dessa visão é que ela é literalmente sem sentido algum. Primeiro porque o cérebro é literalmente parte do sistema nervoso, então manipular o chakra no sistema nervoso também pode significar manipular o chakra no cérebro. A forma como ele se refere ao sistema nervoso faz quem está assistindo pensar que o sistema nervoso tem uma localização específica, sendo que na verdade é uma estrutura que se estende por todo o corpo, inclusive pela pele, e sabemos empiricamente que o genjutsu não manipula a pele, ou seja, ele pode afetar o sistema nervoso, mas é uma parte específica da estrutura, tudo só depende do contexto. E dentro da obra de Naruto, o contexto mostra que o sistema nervoso aqui se refere claramente ao cérebro e os seus derivados, pois quando analisamos a citação do Jiraiya sobre o genjutsu manipular o sistema nervoso, na versão japonesa o kanji usado se refere ao sistema neural relacionado ao cérebro, o que é coerente com o Shin falando sobre o genjutsu atuar no sistema de neurônios do cérebro e é compatível com qualquer outra informação que recebemos ao longo da obra, mostrando como inegavelmente é o cérebro que é responsável pelo processo de manipulação mental do genjutsu, e refutando qualquer ideia sobre ser necessário uma rede de chakra para a técnica funcionar. Afinal, ela pode chegar até ao cérebro sem depender desse canal e logo que a ilusão é processada pelo cérebro já começa a funcionar instantaneamente, mesmo em casos onde o usuário do genjutsu não consegue controlar o chakra do adversário, tal como foi o caso do Mukai ao fazer contato visual com o Shisui. E só para reforçar, na própria obra o genjutsu é classificado como uma alucinação, e para surpresa de 0 pessoas alucinações são fenômenos que ocorrem especificamente no cérebro afetando os 5 sentidos, mostrando novamente como a obra faz questão de deixar evidente que o processo acontece inteiramente no cérebro. Em resumo, até essa parte do vídeo ele não refutou absolutamente nada, só inventou afirmações que não existem nas próprias scans que mostrou e ainda demonstrou falta de conhecimento básico de biologia. E quando nós falamos de genjutsus mais complexos como esse do Shisui que eu acabei comentando, nós podemos dar sim uma colher de chá na minha visão, já que é justamente citado que eles forçam a entrada do chakra sem nem precisar de um contato direto com o Uchiha. Então nós podemos assumir que ele poderia controlar o chakra sem necessariamente depender de uma rede de chakra. Essa foi a conclusão que eu tive nesse vídeo. Esse trecho do vídeo dele não só confirma como escancara o que eu já havia dito no vídeo anterior, ele claramente nunca chegou nem perto de uma página do mangá de Naruto. Primeiro porque se ele realmente tivesse lido a novela do Itachi saberia que todos os genjutsus operam sobre os mesmos princípios. A diferença entre a técnica do Shisui e os demais genjutsus não está no funcionamento em si, mas exclusivamente na sua potência. Ou seja, se ele admite que o genjutsu do Shisui consegue manipular o chakra mesmo sem uma rede, então por coerência lógica deve admitir que todos os genjutsus também são capazes disso, mas como ele não leu a novela, nem deve saber que essa citação existe. Mas mesmo se ignorarmos essa citação, ainda temos o genjutsu da Taiuya que é capaz de pegar oponentes em ilusões mesmo sem nem saber a localização deles, forçando a entrada do chakra sem qualquer interação com o sujeito, mostrando de maneira literal que o genjutsu de uma criança pode literalmente operar do mesmo modo que o genjutsu do Shisui, ressaltando que no caso do Shisui ainda é necessário conhecer a localização do alvo para a aplicação da técnica. Ele também tenta estabelecer uma correlação ilógica entre rede de chakra e manipulação de chakra, algo que simplesmente não faz o menor sentido para qualquer um que leu a obra. No mangá,
É comum vermos personagens manipulando chakra em recipientes que não possuem rede de chakra. De exemplo temos o Boruto canalizando chakra em uma espada, ou o Azuma infundindo chakra em uma kunai, além de muitos outros exemplos. A obra é clara que é possível manipular a energia mesmo sem uma rede de chakra. A rede de chakra é um mecanismo que serve para a produção e condução interna do chakra. Ela é incompetente em contextos que o chakra não precisa ser conduzido ou criado. Isso deveria ser conhecimento básico para alguém que faz vídeos analisando a obra, mas como ele só recebeu essas informações de amigos, não dá realmente para esperar muita coisa. A citação do Madara sobre a Kaguya ser a progenitora do chakra é totalmente verídica. Foi literalmente declarado pela própria Kaguya que ela é a progenitora do chakra, e não tem literalmente motivo nenhum para o Zetsu enganar a Kaguya com isso, até porque Limen existia quando ela chegou na Terra. Essa scan que ele utilizou para dizer que o Madara estava errado e aquilo era manipulação do Zetsu, nem ao menos fala sobre a Kaguya. Ele só colocou em inglês para deixar mais fácil de persuadir quem está assistindo. Na verdade, nessa scan só foi declarado que o Zetsu alterou a descrição do Tsukuyomi para induzir o Madara a querer ativar o Tsukuyomi novamente. Até porque literalmente o próprio Zetsu também declarou que a Kaguya é a progenitora do chakra, e isso já refuta totalmente esse argumento da citação do Madara se basear em uma manipulação imposta pelo Zetsu. Bom, você falou que eu não li Naruto, mas se você leu, claramente não foi com atenção. Vamos retornar à citação do Madara sobre o assunto. Ele fala que todo o chakra existente no universo de Naruto veio proveniente do fruto de chakra. Esse chakra que foi ingerido pela Kaguya e compartilhado com os seus filhos. Que depois ele cita que o sábio dos 6 caminhos compartilhou esse chakra em sequência. Mas aqui está a dura realidade que o Lord Nesasuke não percebeu, que todo esse conhecimento disponibilizado pelo Madara foi adquirido através da Tábula de Pedra dos Uchiha, que nós já sabemos que o Zetsu Negro alterou, reescrevendo assim toda a história do mundo ninja. E é por isso que essa fala não pode ser levada em consideração quando nós temos literalmente o Amado dizendo que a árvore divina é justamente que rouba o chakra já existente do planeta para fornecê-lo aos Otsutsukis. Essa parte do vídeo dele chega até a ser engraçada porque quanto mais ele tenta provar que leu a obra, mais ele reforça que realmente não leu. A ideia de que a citação do Madara não é confiável, porque o Zetsu alterou os ensinamentos do Hagoromo, não passa de uma distorção clara da obra. O mangá faz questão de destacar que o Zetsu apenas alterou uma parte específica das escrituras. De maneira exata ele adicionou a informação de que o Tsukuyomi infinito poderia salvar a reencarnação de Indra e o seu clã. Não existe qualquer base para afirmar que todo o texto foi modificado, pois a citação do Madara também é repetida pelo narrador da novela de Boruto, e seria loucura acreditar que o narrador também foi manipulado pelo Zetsu. Abordando o tema da árvore divina pegar o chakra já existente no planeta, ele novamente só distorceu a declaração do Amado. Em Naruto, absorver chakra significa coletar a energia física e mental da vítima, ou seja, se refere a absorver estamina e não literalmente o próprio chakra. O que a árvore divina faz é absorver a estamina e a energia natural do planeta até a sua destruição. O nosso amigo aqui só se confundiu porque ele não leu o mangá, e fora de contexto essas scans realmente fazem parecer que o argumento dele está correto. Árvore divina. Isso também não se refere ao chakra como energia em si, mas sim à estamina. O que a árvore divina faz é absorver o chakra presente em um planeta, e absorver o chakra significa absorver a energia física e espiritual, e não o próprio chakra. Ou seja, isso também não prova que todos os seres humanos possuem chakra. Ok, devo lembrar como o chakra é criado? Ele é basicamente a junção da energia mental e física. Se você está dizendo que a árvore divina suga essas energias, então você está dizendo que todo ser vivo possui o chakra. E o que é mais óbvio, eles só não sabem moldá-lo. Isso é tão evidente que a gente tem, por exemplo, o Tento lá de Boruto, que era basicamente uma pessoa normal que queria aprender ninjutsus. E o Boruto simplesmente falou, ok, vou te ensinar. Não existindo nenhum fator limitante como ou apenas algumas pessoas possuem chakra. Isso é claro, porque todos possuem chakra, todos possuem energia mental e física, porém apenas não sabem como moldá-la. É bem simples na verdade. Além de que essa primeira metade do vídeo ela é um espantalho do caramba, porque ela tenta refutar a ideia que pessoas normais não podem cair em ninjutsu porque elas não possuem chakra, mas o argumento não é esse. Meu argumento se centraliza justamente nas pessoas não terem uma rede de chakra. Não faz o menor sentido você querer refutar esse argumento
dizendo que pessoas sem chakra caem, porque essas pessoas ainda assim possuem rede de chakra, onde elas têm a possibilidade de moldar o chakra, como o exemplo que eu já comentei. Esse trecho do vídeo demonstra uma argumentação sofista muito nítida. Primeiro, ele desenvolve um raciocínio para sustentar que todos possuem chakra pelo simples fato de terem energia física e mental, mas ignora completamente que chakra não se resume a possuir essas energias, e sim a capacidade de combiná-las para gerar uma nova forma de energia. A interpretação dele é literalmente a mesma coisa que dizer que ter tijolos e cimento é a mesma coisa que ter uma casa. Simplesmente é uma conclusão absurda que não convence ninguém com o mínimo de senso crítico. E além da conclusão absurda, esse argumento também tem um erro lógico implícito, mais especificamente uma falácia da composição por afirmar que partes da energia são literalmente a própria energia. Ele também afirma que todos os personagens da obra podem manipular chakra desde que sejam treinados, pois possuem rede de chakra, e usa o exemplo do Tento, que era uma pessoa comum, e o Boruto não citou limitação alguma para ele aprender ninjutsu, dando a entender que qualquer um pode manipular a energia. No entanto, o dono do vídeo comete um erro ao confiar cegamente no Boruto, que naquela época não passava de um ninja inexperiente, e portanto não poderia avaliar adequadamente se alguém pode ou não moldar chakra e aprender ninjutsus. A maior prova disso é que o próprio Boruto só ensinou Tento a lançar shurikens. Ele não ensinou nenhum tipo de técnica especial ou ninjutsu, ou seja, o próprio exemplo dele simplesmente não exemplifica nada. E para esclarecer qualquer tipo de dúvida relacionada a esse assunto, nós temos o Kakashi afirmando que pessoas comuns não conseguem moldar chakra, e sendo o Kakashi um shinobi com décadas de experiência e um legado imenso como professor no mundo ninja, essa citação é confiável e consistente, visto que na novela da Akatsuki, somos apresentados a uma família que após várias gerações foi obrigada a desenvolver meios alternativos para se proteger justamente por serem incapazes de moldar chakra, o que refuta completamente a ideia de que qualquer pessoa pode manipular a energia, apresentando de maneira consistente que existem pessoas incapazes de moldar chakra por natureza, e que a manipulação da energia não é uma capacidade universal dos humanos em Naruto. O dono do vídeo também afirma que os civis seriam capazes de moldar chakra apenas por possuírem uma rede de chakra. Contudo, isso é um equívoco grave que não se sustenta quando analisado criticamente. Embora pessoas comuns de fato possuam uma rede de chakra, ela se encontra inativa, o que impede qualquer tipo de manipulação de chakra por esse meio e consequentemente diminui o poder de combate delas. Essa informação é posteriormente confirmada pelo Orochimaru, ao demonstrar que técnicas que afetam diretamente a rede de chakra só funcionam em shinobis, não produzindo qualquer efeito em pessoas normais. Reforçando que se o genjutsu afeta tanto pessoas normais como shinobis, logicamente ele não depende de uma rede de chakra para funcionar, pois novamente técnicas que atacam a rede de chakra são inofensivas contra cidadãos comuns. Por fim, ele afirma que eu estaria atacando um espantalho ao tentar provar que genjutsus funcionam em pessoas sem chakra, quando o argumento dele seria que funcionariam em indivíduos com a rede de chakra. No entanto, esse nunca foi o meu ponto central. O meu argumento sempre foi que o genjutsu atua diretamente no cérebro, e não na rede de chakra, algo que não foi devidamente respondido. A menção que eu fiz a pessoas sem chakra serviu apenas como ilustração, e também para responder o argumento dele sobre todos possuírem chakra, mas aparentemente o sujeito em questão nem se lembra dos próprios argumentos, então não dá para exigir que ele se lembre dos meus. Em resumo, a acusação de espantalho não se sustenta, já que o cerne do argumento é que genjutsus funcionam por interferência cerebral e seriam ineficazes contra qualquer ser com cérebro desenvolvido, como Goku. Ele mostrou prova que os personagens de Dragon Ball poderiam resistir aos genjutsus. Possuir mais chakra, o que o Hashirama não torna o personagem mais resistente a genjutsus. Até porque personagens como a Sakura, que não possuem tanto chakra como Naruto, ainda conseguem quebrar genjutsus com mais facilidade do que o próprio Naruto. A questão é que possuir uma grande quantidade de chakra não te deixa automaticamente mais resistente aos genjutsus. O máximo que a quantidade de chakra iria influenciar seria na resistência aos danos mentais pela energia mental de um genjutsu. Mas mesmo com grandes quantidades de chakra e uma enorme resistência mental, ainda não é possível quebrar genjutsus de usuários extremamente habilidosos. Treinar a mente também não prova automaticamente que você se torna resistente aos danos mentais dos genjutsus, porque é necessário estimular uma base de comparação da resistência mental e do dano psicológico causado pelo genjutsu.
Desse jeito é possível analisar quando uma resistência mental é forte o suficiente para resistir a um genjutsu, ao invés de simplesmente afirmar que pelo João treinar sua mente, logo ele conseguiria resistir aos genjutsus. Basicamente esse é o argumento dele, mas de uma forma bem disfarçada. Ele argumenta que porque os personagens de Dragon Ball treinam a sua mente, por isso eles resistiriam aos genjutsus, sendo que ele não prova que esse treinamento mental é o suficiente para resistir aos genjutsus. É simplesmente uma afirmação sem base. Primeiramente, sim, eu provei. Nesse vídeo resposta, o dono do canal cortou, propositalmente ou não, justamente os trechos em que eu refuto o argumento dele com exemplos claros da capacidade, da resistência e do poder mental em Dragon Ball. Esse é o problema quando você não entende minimamente a outra obra que está sendo discutida, porque ao contrário de Naruto, onde o Genjutsu é uma habilidade especializada por diferentes ninjas, em Dragon Ball o poder mental acompanha todos os guerreiros, sendo um dos 3 pilares do Ki, segundo o próprio Akira Toriyama. E com base nisso, eu mostrei diversos feitos em que esse grande poder mental deixa muito para trás os apresentados no universo Naruto. Isso porque a técnica da telecinese utilizada em Dragon Ball é citada na própria Daisenshu, utilizando justamente o poder das mentes dos personagens, e através delas temos grandes feitos. O Burdo, por exemplo, paralisou com seu poder da mente o Kuririn Gohan, que naquele momento tinha o poder de luta acima dos 10.000, mais do que suficiente para destruir e resistir a ataques de nível planetário. O Freeza também usou sua mente para controlar objetos, paralisar diretamente o Goku, com mais de 3 milhões de PDL, podendo destruir até estrelas. O próprio Goku também mostrou essa habilidade, enfrentando Moro e Granola, que estavam no mesmo nível de seu poder, podendo destruir universos facilmente. Então, quando eu mostro exemplos de personagens resistindo a técnicas de possessões mentais e de ilusões, como eu fiz nesse exato vídeo que o Lorde Nesasuke cortou, você percebe a grande quantidade de poder mental que os personagens necessitam ter para quebrarem essas técnicas. Agora, retorno. Qual o feito de poder mental de Naruto que se compare minimamente com o que eu acabei de comentar? O máximo que você poderia trazer era o Hashirama, que resistiu ao jutsu de Edo Tensei do Orochimaru, e os genjutsus do Madara, que podiam colocar nada mais, nada menos do que a própria Kyuubi sobre seu controle. Mas mesmo assim, nada que é minimamente comparável a Dragon Ball. Só pausando aqui rapidinho, porque assim, eu acho engraçado que ele esqueceu de cortar essa parte do vídeo, whatever, e mostra aqui justamente o Piccolo levantando uma pirâmide com a telecinese, um negócio que pesa mais de 6 milhões de toneladas, e assim, onde em Naruto você vê os personagens fazendo isso com seus poderes mentais, sabe? Não tem. Esse é o trecho mais ilógico de todo o vídeo, tão ilógico que eu passei mais de 2 semanas só tentando entender se foi sarcasmo ou não. Ele inicia dizendo que eu cortei os argumentos dele, sendo que na verdade uma boa parte do meu vídeo é justamente respondendo esses argumentos. A única coisa que eu cortei do vídeo dele foram algumas partes irrelevantes que não agregariam valor objetivo para o centro da discussão. Os argumentos que ele mostrou sobre poder mental se enquadram justamente nisso. Ele tenta mostrar ao máximo que o Goku tem uma mente multiversal e que por isso resistiria aos genjutsus, mas confunde de maneira ridícula poder mental por telecinese com resistência psicológica contra traumas, sendo que as duas coisas são claramente diferentes. Um personagem pode ser capaz de destruir o universo com um pensamento e mesmo assim sofrer com a morte de um parente. Aliás, o próprio Goku já foi mostrado inúmeras vezes sofrendo com perdas e abalos emocionais. Então assumir que ele seria imune a genjutsu só porque tem poder mental é simplesmente uma tese ilógica que não colabora com a própria obra. E como se não bastasse, o sujeito ainda ironiza perguntando quem em Naruto tem poder mental para levantar uma pirâmide, como se isso tivesse qualquer relevância quando o assunto é aplicar técnicas mentais que destroem a própria sanidade da vítima e não disputar quem move objetos mais pesados com a mente. A lógica que ele tenta usar é tão absurda que, se fosse válida, uma personagem como a Eleven resistiria ao Tsukuyomi apenas por possuir telecinese nível parede enquanto o Itachi não tem. É um raciocínio tão patético e desconectado que chega a ser perda de tempo gastar energia só para refutá-lo. Tem o mesmo erro do argumento anterior, e ainda se confundiu sobre como funciona o Tsukuyomi. O Tsukuyomi não funciona apenas quebrando o espírito do alvo, mesmo não quebrando o espírito do alvo ele ainda pode causar danos que serão sentidos por vários dias. Ou seja, mesmo não quebrando o espírito do adversário, o Tsukuyomi ainda pode causar danos psicológicos.
O Kakashi tem uma força mental extremamente impressionante, não tendo sua perseverança mental afetada pelo suicídio de seu pai enquanto era apenas uma criança, o que já destruiria totalmente o psicológico de uma criança normal. Ou seja, sua força mental é extremamente impressionante e mesmo assim o Itachi só não matou ele com o Tsukuyomi porque não queria, mas ainda ficou extremamente debilitado após receber o ataque que durou 3 dias. Sendo que o Itachi poderia fazer ele ser torturado por mais de 50 anos e quebrar totalmente o espírito dele. Olha, aqui eu realmente não entendi o que o Lorde Nesasuke quis dizer com esse argumento, porque na própria scan que ele mostra no vídeo, fala que o Tsukuyomi se baseia na quebra do espírito do adversário, e como ele mesmo diz, Itachi não queria matar o Kakashi, por isso, seu espírito não foi completamente quebrado. É bem simples, e assim como citado na própria novel, se você recompor esse espírito, o efeito do Tsukuyomi é anulado. Para Kakashi, isso durou 3 dias. Dessa vez eu realmente não sei se o sujeito quer me frustrar ou realmente está argumentando para me refutar. Eu estava argumentando que o Tsukuyomi não precisa necessariamente de quebrar o espírito da vítima para surtir efeito, e o caso do Kakashi é uma evidência clara disso. Ele foi afetado pelo Tsukuyomi sem que Itachi precisasse destruir seu espírito. A quebra espiritual, portanto, não é um requisito intrínseco da técnica, mas uma consequência possível do dano psicológico extremo que ela pode causar. Ou seja, o Tsukuyomi funciona independentemente de levar a vítima ao colapso espiritual. Esse colapso ocorre apenas quando a intensidade da técnica ultrapassa o limite de resistência do alvo. Quanto à ideia de curar o espírito, a scan apresentada se baseia em uma hipótese do Itachi, que segundo a qual seria possível reconstruir o espírito após o Tsukuyomi por meio do amor. No entanto, essa ideia é explicitamente refutada na novela da Akatsuki, e se o nosso amigo tivesse realmente lido alguma coisa ele já saberia. A novela deixa claro que, quando Tsukuyomi quebra o espírito da vítima mas o Itachi decide não finalizar o oponente, é necessário o uso de chakra para curá-lo, justamente porque a técnica destrói a própria identidade e fragmenta a consciência do alvo. Em outras palavras, quando alguém é pego por um Tsukuyomi do Itachi que visa incapacitar totalmente o adversário, a psique da vítima literalmente desaparece e a identidade vai junto. Ou seja, se o Goku fosse pego e ninguém ajudasse ele com chakra, o Goku como conhecemos deixaria de existir e passaria a ser só um eco do que já foi. O Tsukuyomi do Itachi demonstra ter potência suficiente para causar danos psicológicos que demoram dias para serem tratados, e pode até mesmo chegar a matar. Enquanto isso, o Goku nunca demonstrou uma resistência mental no nível de resistir a uma ilusão que cause morte, então ele logicamente não resistiria ao Tsukuyomi. Eu tenho de admitir que fiquei quase 2 semanas só pensando em como refutar esse argumento, porque eu simplesmente não conseguia acreditar que alguém realmente utilizaria disso para argumentar. Primeiramente é que ele comete uma falácia de falsa equivalência ao dizer que pelo Goku resistir a uma ilusão de felicidade ele resistiria ao Tsukuyomi infinito, sendo que é literalmente impossível de resistir ao Tsukuyomi, a menos que você seja protegido por um Rinnegan. Qualquer que ser atingido pela luz do Tsukuyomi é afetado pelo Genjutsu. Sejam esses ninjas do tipo Genjutsu como a Sakura, ou personagens que possuem uma grande resistência mental como Naruto. A única forma de quebrar ou se liberar do Tsukuyomi é através do poder das bijus e do Rinnegan. Sem isso é impossível desfazer o Tsukuyomi. O Goku não possui nada do que é necessário para resistir ao Tsukuyomi, então logicamente ele seria só mais um que seria aprisionado dentro do sonho infinito. Essa questão de que seria impossível resistir a um Tsukuyomi a menos que um personagem tivesse Rinnegan é apenas um limite narrativo do universo de Naruto. Aplicar essa regra como uma verdade universal, principalmente em um contexto de cross battle, não passa de uma falácia do apelo à autoridade. Quando Hagoromo fez essa afirmação, ele jamais imaginou um personagem como Goku confrontando essa técnica, e por isso sua fala é ignorante em relação a outros universos. O mesmo vale para o próprio Kishimoto, que nunca escreveu Naruto pensando em comparações com outros personagens de outras obras. Um bom exemplo disso é o Itachi. Ele disse que ninguém sem Mangekyo Sharingan poderia vencê-lo. Se pegássemos isso como uma verdade absoluta e expandíssemos para outros universos, então pronto, discussão encerrada, né? Já que Itachi venceria todo o elenco de Dragon Ball e qualquer franquia que não tenha um Mangekyo para confrontá-lo. E claro que isso não faz sentido, porque essas falas são limitadas ao próprio mundo em que foram ditas e precisam ser analisadas caso a caso e nunca generalizadas. Inclusive essa própria fala sobre o Tsukuyomi já foi refutada dentro do próprio Naruto.
O Sasuke resistiu ao Tsukuyomi do Itachi usando apenas um Sharingan comum, o que prova a própria ignorância do Itachi em relação aos limites da técnica. E não para por aí. No início do Shippuden, a Shio afirmou que era impossível vencer um Uchiha em 1x1, e logo depois essa regra foi quebrada por lutas como Hashirama contra Madara e pelo próprio Deidara, que treinou seu olho especificamente para combater ilusões do Sharingan. Então, depois de tudo isso, chega até a ser cômico levar a citação do Hagoromo como uma verdade absoluta em um cenário de crossverse, ainda mais quando essas próprias regras ditas imutáveis já foram quebradas dentro do próprio universo. Primeiramente, a Asuka usada para afirmar que o Goku já enfrentou uma ilusão capaz de matar não sustenta essa conclusão. Em nenhum momento o texto descreve uma ilusão letal, ele fala de um teste de sobrevivência que exige força, vitalidade e uma mente forte, onde a morte ocorre em caso de falha, e isso não caracteriza dano mental direto que leva ao falecimento. Além disso, o critério de mente forte adotado pelo teste que o Goku enfrentou é extremamente vago e não pode ser usado para mensurar nada além de uma mente acima da média. Em todo caso, o teste não causa danos psicológicos e ele consiste em beber água, ou seja, provavelmente a morte de quem falha ocorre por meios físicos e não mentais, então comparar isso com o Tsukuyomi é simplesmente ilógico. Sobre o Tsukuyomi infinito, nesse ponto eu tenho de me desculpar porque não consegui transmitir a minha ideia com precisão. Até aquela parte do vídeo, eu já tinha provado que o Goku não resistiria ao Tsukuyomi, e como o Tsukuyomi infinito é muito mais forte que o Tsukuyomi padrão, eu simplesmente decidi simplificar a explicação para poder seguir com o próximo Genjutsu. A minha prioridade naquele momento era simplesmente estabelecer o Tsukuyomi infinito como superior a todos os Genjutsus da obra, e como o Goku já não resistiria ao Tsukuyomi padrão, ele também não resistiria ao infinito de Naruto. Genjutsu do Shisui. Chega a ser absurdo a comparação que está sendo feita entre as duas técnicas. A ilusão do Babidi se resume a controlar a maldade no coração dos outros, ou seja, ele depende unicamente da maldade já existente para controlar os outros, e mesmo assim não tem nada nisso que prove o quão forte é esse controle, diferente do Genjutsu do Shisui, que é declarado como sendo o Genjutsu mais forte do verso. O Genjutsu do Shisui implanta diretamente ideias na cabeça do oponente. O Shisui poderia, por exemplo, implantar uma ideia de que o Goku está louco e que ele precisa se tratar, e o Goku pensaria diretamente que ele mesmo é que quer se tratar e está indo por conta própria. Ou seja, a diferença de ambas as técnicas é gritante. Curiosamente, é que o Lord Sasuke ignorou justamente o ponto central que eu levantei, que é o fato das duas funcionarem da mesma forma em conceito. O próprio mangá explica que o Babidi manipula as pessoas através da maldade em seus corações, fazendo-as acreditar que estão agindo por vontade própria. Em outras palavras, o Babidi não controla o corpo diretamente, ele engana a mente. O indivíduo passa a achar que está fazendo o que quer, quando na verdade é uma ilusão induzida. Sou familiar, né? Porque é exatamente o que o Koto Matsukami faz. Ambas as técnicas colocam um alvo em estado de submissão, acreditando que suas ações e pensamentos são genuínos. A diferença é apenas o gatilho, uma usa maldade e o outro não. E sim, eu concordo que o Koto Matsukami é mais versátil, justamente por não depender da maldade para funcionar, mas versatilidade não é sinônimo de poder. O autor do vídeo me criticou antes por, segundo ele, eu não explicar quão fortes são os poderes mentais em Dragon Ball, mas agora ele faz exatamente o que me acusou de fazer. Afirma a superioridade de uma técnica apenas com base em uma declaração narrativa. Ser dito no mangá que o Koto Matsukami é o Genjutsu mais forte não nos diz o quão forte ele realmente é. É apenas uma classificação dentro do próprio universo de Naruto. Isso não estabelece um parâmetro de poder quando comparado com personagens de outras obras, especialmente Dragon Ball. Ele afirma que eu não provei o quão poderoso é o Genjutsu do Shisui, e que uma simples classificação interna não seria suficiente. Mas ironicamente essa classificação interna como o Genjutsu mais forte da obra é justamente mais do que suficiente. A incapacidade dele de compreender isso apenas evidencia um entendimento superficial de como funcionam comparações entre habilidades da mesma natureza. Quando comparamos duas habilidades do mesmo tipo de manipulação, o critério correto se baseia em camadas qualitativas. É assim que se determina qual habilidade é superior e qual é inferior, mesmo com ambas operando da mesma forma. Vou exemplificar com os Genjutsus do Itachi. O Itachi possui Genjutsus básicos cujo efeito se limita à alucinação simples. Isso representa a camada 0 da manipulação mental. Em seguida, ele demonstra Genjutsus capazes de induzir alucinações mais profundas acompanhadas de terror psicológico controlado, que funcionam inclusive contra alvos com resistência mental elevada.
Aqui já temos um salto qualitativo. Camada 1 pela adição do terror psicológico e camada 2 pela capacidade de negar resistência mental elevada. Acima disso, o Itachi possui o Tsukuyomi, um genjutsu que causa um terror psicológico tão extremo que resulta na aniquilação da estrutura mental da vítima, apagando identidade e personalidade. Isso representa uma terceira camada qualitativa. Em seu ápice, o Tsukuyomi é capaz inclusive de provocar destruição espiritual e morte física, configurando uma quarta camada de manipulação mental. O Koto Matsukami é explicitamente descrito como superior a todos os genjutsus da obra, incluindo o Tsukuyomi, atuando em um nível ainda mais profundo. Portanto, ele se encontra no mínimo na camada 5 de manipulação mental. Enquanto isso, a ilusão do Babidi se encaixa apenas na segunda camada. É uma ilusão avançada capaz de suprimir resistência mental elevada e superior às ilusões básicas, mas ainda muito distante dos níveis mais profundos de manipulação mental. Ou seja, o Goku nunca sequer enfrentou uma ilusão de camada 3, quanto mais demonstrou qualquer capacidade de resistir ao Koto Matsukami que opera na camada 5. Essa foi uma explicação resumida utilizando camadas qualitativas. Se optássemos por camadas quantitativas, o Koto Matsukami facilmente ultrapassaria 10 camadas, e, sinceramente, não há necessidade de tamanha complexidade para demonstrar que isso já é mais do que suficiente para derrotar o Goku. E ele ainda chegou a dizer que o Vegeta se libertou da ilusão pela sua grande determinação, sendo que traduzindo a scan que ele mesmo colocou o único motivo que é exaltado é o grande ego do Vegeta. O Goku não tem nem mais ego do que eu. Imagine então ter metade do ego do Vegeta para conseguir escapar daquela ilusão. Sim, a página do mangá realmente exalta o orgulho do Vegeta, mas o sentido dessa palavra ali não é de ego. O problema é que ele interpretou esse termo de forma muito literal, sem entender o contexto do que o mangá está realmente mostrando. Quando o Babidi fala do orgulho do Vegeta, ele não está se referindo a uma vaidade ou uma simples vangloriação pessoal. Esse orgulho está no sentido de determinação dele em lutar contra o Goku. É o ponto em que o Vegeta rejeita completamente a ideia de ser manipulado, porque isso impediria de alcançar o objetivo de enfrentá-lo. O próprio Goku reforça essa ideia, dizendo que foi a vontade de enfrentá-lo que fez com que Vegeta resistisse às ordens de Babidi. Reduzir sua ego é simplesmente simplificar demais uma cena que, na verdade, está mostrando a força da determinação do Vegeta, justamente o que o Lord Sasuke tenta negar. Dessa vez ele foi certeiro. Eu acabei fazendo uma interpretação muito literal e não consegui absorver o subtexto da cena. Nesse ponto ele fez realmente uma análise correta, e admito o meu erro. Mas ainda assim, eu já expliquei porque isso não entrega resistência no nível dos genjutsus mais altos de Naruto, que continuam intocáveis para personagens como Goku, que terão de gritar mais um pouco até receberem outro aumento de poder. Esse foi o vídeo. Espero que todos tenham gostado e que esse debate tenha um aproveitamento positivo. Caso o dono do vídeo ainda queira continuar debatendo, meu Discord vai estar fixado nos comentários, e poderemos resolver isso em 1 ou 2 dias no máximo.